Glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar na casa do nosso Senhor. Mais um culto, mais uma reunião, mais um momento de nos aproximar do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do 21. Assim diz a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha jaz à beira da morte. Rogo-te, venha e lhe imponha as mãos para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele. E muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado. Mas antes, cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por trás dele comprimida e tocou na sua veste. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu o seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que sairá a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada dessa tua aflição. Enquanto eles ainda falavam, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus tão logo ouviu essas palavras e disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. Até aqui por enquanto, podeis assentar. Essa é uma passagem muito linda e que eu amo demais. Imagine que a igreja toda conhece essa passagem. Aqui Jesus estava em mais um evento onde a multidão o cercava. E como sempre, onde Jesus chegava, havia um alvoroço de pessoas. Onde Jesus chegava, o ambiente já não era mais o mesmo. Todo lugar em que Jesus pisar, em todo lugar em que Jesus entrar, nunca mais será o mesmo. Assim, Jesus chegava nos lugares e a multidão logo reconhecia quem ele era. Então Jairo ouve falar de um homem que impõe as mãos e cura, que coloca as mãos e traga a vida novamente. Então, num momento como esse de desespero, tanto Jairo quanto essa mulher, um momento de desespero muito grande, procura Jesus. A mulher era uma pessoa que nem no meio da multidão poderia estar. Era impura. Ela não podia estar ali naquele lugar. E Jairo era um oficial da sinagoga. Ele era um dos administradores que comandava os afazeres da sinagoga. Um homem de posição, um homem que tinha algumas responsabilidades na sociedade, conhecido até então. Os dois tinham algo em comum. Uma estava rejeitada, cansada, isolada, sem nenhuma perspectiva de cura mais, porque a Bíblia fala que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e ia indo de mal a pior a sua enfermidade. O fluxo ia piorando. Ao passar do tempo, ia piorando.
Imagina que então naquela época a medicina já não tinha mais o que fazer com essa enfermidade. E ela está isolada, não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer. Os dois, com o desespero, com algo que precisava resolver, mas até Jairo, com a sua posição, com o seu cargo, com o seu título, ele não conseguia trazer de volta ou trazer saúde à filha que até então não tinha morrido. Mas como ele ouve falar de Jesus, ele vai até onde Jesus está e suplica: a minha filha está para morrer. A minha filha está à beira da morte. Venha comigo e põe as mãos sobre ela e ela viverá. Imediatamente a Bíblia fala que Jesus o acompanha. Jesus o acompanha na caminhada até a sua residência. E a multidão o cerca. Como eu disse no início, em todos os ambientes que Jesus chega, a multidão é nítida, é claro, ele arrasta a multidão por onde ele passa. E aqui não foi diferente, o povo começou a persegui-lo ele, junto com ele, espremendo ele. E num determinado momento ele sente que sai virtude dele, que sai poder dele. E ele para no meio de toda a multidão e fala: alguém me tocou. No meio de uma multidão, imagina como Jesus paralisa tudo ali, e os discípulos até repreendem. Ele fala: como assim? Está todo mundo te empurrando aqui, te espremendo? E o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus falou: saiu de mim poder. Quem me tocou? E ficou olhando em volta. E isso Jairo do lado dele, esperando ele. Jesus, minha filha. E Jesus estava em direção ao milagre de Jairo. Até que Jesus para o milagre de Jairo. Ele parou. E ele ficou olhando em volta para saber quem é que tinha tocado ele. E de repente a mulher: fui eu quem te tocou. Quem te tocou? Trêmula, com medo. A Bíblia diz que ela estava tremendo de medo. Mas quando Jesus pergunta, ela já responde que ela tinha tocado. Porque ela não poderia estar naquele lugar. Mas a fé dela foi tão grande que ela não queria e não quis e não olhou para a multidão, não olhou para o que iam falar dela. E para chegarmos no nosso milagre, muitas e muitas vezes teremos que enfrentar a grande multidão. A multidão nada mais é aqueles que são levantados para impedir-nos de continuar ou de acreditar em algo em que podemos alcançar. Ou até algo que o Senhor um dia nos prometeu. Ou que você determinou um projeto, um sonho de viver. Mas aí vem as dificuldades. Aí vem aqueles que não conseguiram. E vai falar: mas você não pode. Não tem como, não faz sentido, nunca aconteceu isso. Então essa mulher decide com ela mesma: se eu somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Uma fé que a gente tem que parar e olhar como ela gerou uma fé tão grande de ouvir de longe falar de Jesus. Ouviu de longe que alguém foi curado por Jesus. Por que de longe? Porque ela estava afastada. Ela não poderia nem estar no meio do povo. Então ela estava excluída. Ela não tinha o contato que a multidão estava tendo diariamente com Jesus. Então ela ouve falar de Jesus muito vagamente. Então ela percebe o tamanho do poder que Jesus carrega e fala: se eu só tocar nele, eu ficarei curada. Então ela começa e ela fala: fui eu quem te toquei, Senhor. E Jesus fala: tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre dessa tua aflição. O passo de fé em que ela tomou, a decisão em que ela creu, independente do que iam falar, do que iam julgar, por ela estar ali,
foi maior. A fé dela foi maior do que qualquer um que se levantasse contra ela. E ela decidiu ir até Jesus. Tem até uma frase aí na internet, né, que fala que é difícil parar alguém decidido. Alguém que está decidido é difícil você parar. Até para a pessoa fazer coisa ruim. Se ele decidiu fazer aquilo, é difícil parar. Ela decidiu ir atrás da cura dela. E ela foi embora com a sua cura. E nesse momento, quando ela recebe a sua cura ao tocar na orla de Jesus, o Senhor o liberta e fala: vai em paz, minha filha, e cura por completo ela. Jesus não deu só a cura física nela. Jesus devolveu a dignidade a ela. Então, quando nós chegamos até Jesus com uma dificuldade, seja ela física, seja ela emocional, seja qual for, Jesus vai curar coisas que nem a gente sabe que a gente tinha que ser curado. Então, Jesus deu a bênção completa para ela. Quando você vier buscar uma bênção do Senhor, não acredite que é só aquela bênção. Vai ter mais bênção atrás que você nem conhecia, Ele vai te entregar. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que olha para você diferente do que a multidão. O olhar dele é totalmente diferente. Porque normalmente a multidão nos olha com um olhar de julgamento, ou esperando o escorregão, ou esperando sair algo errado. Jesus olha com amor. Então ela chega e recebe o seu milagre e vai em paz. Enquanto uma recebe o seu milagre, o outro está esperando o seu milagre chegar. Enquanto Jesus fala, a Bíblia fala desse jeito. Enquanto Jesus estava falando, chega alguns funcionários do oficial da sinagoga. Em meio a tudo esse milagre todo, e fala: não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu. Imediatamente a Bíblia diz que Jesus olha para lá, para Jairo, e fala: não temas, crê somente. Uma coisa que a gente precisa aprender nessa passagem é: antes do milagre chegar, sempre Satanás vai mandar alguém entregar alguma coisa que não presta para você. Ele estava do lado de Jesus, esperando o seu momento, esperando o seu milagre, sabendo que Jesus tinha poder para fazer. O capeta manda alguém lá para tirar a fé dele. Mas Jesus só fala isso para ele: não temas, crê somente. Ela morreu, não incomoda mais o mestre. Como que tem gente para poder atrapalhar o milagre de alguém? Como que vem gente, não sei da onde. Eu sei da onde, do inferno. Está prontinho para receber o milagre. Aí vem uma má notícia. Perde a fé. Faltava só mais um passo, mais um pouquinho de paciência. Jesus já estava a caminho. E quantos de nós não fazemos isso? Jesus está vindo em direção. Ele está chegando, Ele está se aproximando. A gente está cansado, a gente está pesado, a gente está crendo que Jesus vai fazer. Uma hora vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Deus falou e a gente está naquela fé. Falta um pouquinho só. Mais um pouquinho, aí vem a má notícia. Perdemos. Deixamos. Desacreditamos da palavra de Jesus. Quando a má notícia chegou, imediatamente Jesus falou para ele: não temas, crê somente. E ele não fala mais nada, ele fica ali. Ele continua ali, esperando Jesus terminar o que ele tinha começado com a mulher. E nós somos daqueles que pedimos hoje, já queremos que o Senhor faz amanhã. Ou pedimos hoje, já quer que Ele faz hoje. O da mulher foi instantâneo. Mas se você for olhar, a Bíblia fala que ela ficou 12 anos sofrendo. Foi 12 anos. Mas por que então que ela foi curada instantâneo? Porque a fé dela que moveu o coração de Jesus.
Foi a fé que ela gerou dentro dela. Ela falou, se eu for lá e tocar, eu serei curada. E ela foi, tocou e foi curada. Jairo foi um pouco diferente. Ele falou, se Jesus ir lá em casa e tocar na minha filha, ela vai ser curada. A fé, ele determinou que Jesus teria que ir lá e tocar. Mas se ele falar, Jesus, dá uma palavra só que ela vai ficar curada lá, ela ficaria também. Então a fé que ela tem é diferente da fé dele. A fé que eu tenho é diferente da fé dela. A fé que só toca e Jesus faz. A fé que fala, que continua falando, que continua crendo, que continua esperando, é a fé que vai levar-nos até o milagre. Se eu ter uma fé e caminhar só até na metade do caminho, não acontece. Se no momento em que os oficiais chegam lá diante de Jesus e falam para o seu oficial, não incomoda mais ele, ela morreu. Aqui era o meio do caminho. Se ele falar, então tá bom, vou embora, Jesus demorou. Perderia a tua bênção. Mas imediatamente Jesus fala, não temas, crê somente. Ele não deu nem crédito para aquilo que os outros falaram. Ela morreu. Ele falou, não estou nem aí, se vai morrer, Jesus ressuscita mesmo. Ele estava com Jesus. E a nossa fé não pode ser algo que hoje eu estou crendo que vai acontecer coisa grande. Eu estou crendo que o Senhor falou isso e uma hora vai acontecer. Eu creio que Jesus é poderoso para cumprir a palavra. Eu creio. A gente vai nessa fé até um certo ponto. Até chegar o obstáculo. Ou até eu ver a irmã sendo abençoada na minha frente. Aí eu vou parar. Ah, mas a irmã foi abençoada e eu não. Eu estou aqui. Seria como se eu voltar à estaca zero. Ou não acreditar que Jesus pode fazer na minha. Nesse exato momento ele poderia falar, ah, ela morreu, não tem mais jeito. Poderia retroceder com a fé, mas não, ele permaneceu. A dificuldade grande que ele tinha de permanecer ali. Quando todos falaram, ela já morreu. Esse projeto já não vinga mais. Isso não vai acontecer. E são muitas palavras negativas. Quando nós temos um propósito bem firme, quando temos algo bem concreto em nossa vista, quando a gente decide fazer algo, muitos são os que se levantam não para te ajudar, não para sustentar, não para falar, eu vou te ajudar e vai dar certo. Às vezes não. Às vezes eles vão levantar, cuidado, isso é perigoso. Ah, isso não dá certo, isso não funciona. Ah, esse projeto aí já morreu. Então a fé dele permaneceu intacta. Do mesmo jeito. Então eles continuam a caminhada. Eles continuam caminhando em direção à casa de Jairo. Chegando na casa, o alvoroço, a Bíblia fala que tinha um alvoroço, muita gente chorando ali, pranteando já a morte dela, como os oficiais já tinham ido avisar ele, que ela já estava morta, que não era para incomodar mais o mestre. Jesus fala para eles, por que chorais? Ela não morreu, ela dorme. A Bíblia fala que eles zombaram de Jesus. Eles riram de Jesus. A Bíblia fala que eles zombaram dele. Uma zombaria. Tirou onda da cara de Jesus quando ele falou isso. Então Jesus manda todos se retirarem da casa. E entra com ele Pedro, Tiago e João. E os pais da menina. Então Jesus ora por ela. E ela volta, o espírito dela volta à vida. Ela estava morta. E Jesus a ressuscitou. Quando Jairo foi até Jesus, ele foi com uma pessoa
uma pessoa pública, né, que tinha umas responsabilidades ali na sinagoga, embora era um homem muito conhecido ali no meio do povo. E ele se prostrou diante de Jesus no meio da rua. Ele se prostrou diante de Jesus no meio da multidão. E da mesma forma, a mulher do fluxo também, trêmula, se apresenta diante de Jesus, se prostra diante dele. Tanto um quanto o outro tiveram que reconhecer a autoridade de Jesus. O homem que era um administrador da sinagoga, e que tinha alguns títulos ali, tinha uma certa autoridade no meio do povo, teve que vir a público e falar: Senhor, o Senhor pode trazer vida a ela. O Senhor pode fazer com que ela não morra. Engraçado que Jesus, ele nunca se atrasa. Mesmo a hora que ele parou para atender a mulher, tinha um propósito. Ele nunca chega atrasado. É a gente que acha que ele está atrasado. Então Jesus segura o tempo, Jesus para. Enquanto ele fala com a mulher, chega a má notícia para Jairo. Se Jairo já reconhecia a autoridade que Jesus tinha, quando a filha estava enferma, depois que ela morre, então, aquilo que ele conhecia de Jesus é ainda maior. A autoridade que ele tinha como homem naquele lugar ali, fez com que ele reconhecesse a autoridade que Jesus carregava. Por quê? Às vezes alguém com muita autoridade, alguém com muito poder, alguém com alguma influência, com alguma estima ou com muito dinheiro, de repente uma pessoa nesse naipe, talvez não se prostraria diante de Jesus no meio de uma multidão. E ele se prostra diante de Jesus no meio da multidão quando a filha ainda vivia. Estava mal, mas estava viva. Aí a notícia chega de que ela morreu. Eu imagino que a fé dele deve ter aumentado ainda mais. Porque quando ele fala, eles falam para ele que a filha morreu, Jesus olha para ele e fala: não temas, crê somente. A fé que ele tinha antes disso deve ter aumentado. Porque ele fala agora, se ela morreu, ele vai ter que ressuscitar ela. A fé, ela vai crescendo conforme a dificuldade vai aumentando. E aqui aumentou a dificuldade para ele. Mas a Bíblia fala que depois que Jesus manda ele crer, ele fica quieto, ele não fala mais nada, ele só espera. A maior dificuldade nossa, às vezes não é nem passar pela dificuldade, não é nem passar pelo problema, mas é a espera. E ele esperou. Ela foi instantânea, a mulher, na hora. Imagina se a gente falar assim, e eu? Ela foi na hora. E ele não, Jesus esperou. Vou esperar. Tem um propósito na espera. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. O Senhor não espera só por esperar. Quando o Senhor te prometeu algo, e você fala, mas está demorando, tem um propósito na espera. Talvez é a tua cura. Talvez você precise estar maduro o suficiente para receber aquilo que o Senhor te prometeu. Talvez você vai receber e daqui um mês vai virar as costas para o Senhor. Eu conheço pessoas que orou, pedindo a Deus algo, Deus deu. Passou um mês, o cara saiu da igreja. Então tem um propósito em cada momento. Se ele fizer instantâneo, amém, mas se ele não fizer, permaneça.
Mas faz muito tempo, confia. Se foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Qual é a fé que você está carregando aí hoje? É a fé que toca e vê poder? Ou a tua fé está esperando, 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 esperando e já está desanimando? A palavra de Deus para você hoje é: crê somente. Ah, mas crê somente. Ele estava diante da morte da filha. Jesus não fez vir trovão do céu, Jesus não fez nada, ele só falou: crê somente. A palavra de Deus para nós hoje é: creia. Creia que o Senhor tem autoridade no céu e na terra. Jairo tinha autoridade na terra, Jesus estava sobre isso. Jesus tem autoridade na terra, nos céus, no ar, em todos os lugares. E quando Ele fala isso, irmãos, quando Jesus nos instrui a algo, é porque ainda há um propósito a ser cumprido antes do seu milagre chegar. Não perca a fé. Não perca a tua fé. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Dê graças ao Senhor. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas. Como é que é a nossa fé? Como que é a nossa fé? Como que estamos diante do Senhor? Será que estamos esperando tanto que a nossa fé já foi embora? Será que esperamos tanto e a nossa fé já está nos deixando? Fala com Ele aí, como é que está a sua fé? Fala com o Senhor. Fala com o Espírito Santo, Ele está ouvindo aí. Ele nunca chega atrasado. Não, o Senhor nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. O Senhor chega na hora certa. O Senhor chega na hora certa. Em Cristo não há atraso, há propósito. Não há atraso, há propósito. Está demorando, tem um propósito. Ah, mas está doendo, tem um propósito. Creia. Não temas, crê somente a palavra do Senhor. Não temas, crê somente, creia. Todos nós chegamos até o Senhor com algum problema. Todos nós chegamos até Jesus com alguma dificuldade. Todos nós chegamos até Jesus com falta de algo. Todos nós chegamos até o Senhor precisando de alguma coisa. A mulher era da cura. Era da cura no corpo dela. Jairo era da vida da filha. E você? O que é que você veio buscar de Jesus hoje? O que é que veio? O que te trouxe neste lugar hoje? O que tirou a tua paz? O que você olhou e falou: isso não tem mais jeito? O que você olhou e falou: eu não consigo passar daqui? O que é impossível para você é possível para Ele. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira e ela não volta vazia. A palavra de Deus cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. A palavra de Deus é fiel. Ah, ela é fiel. Ela é fiel. Eu não sei como você chegou neste lugar hoje, mas nós iniciamos o culto com o primeiro cântico falando sobre fé.
O primeiro cântico foi sobre fé. E o Senhor nos falando sobre fé. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando o problema chega, crê. Quando a dificuldade aumentar ainda mais, crê somente. Crê que o Espírito Santo de Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Creia que o Deus dos céus pode fazer muito mais, infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Esse Deus é poderoso. Esse nosso Deus é poderoso. Esse Deus é poderoso. Ele pode inverter a situação, Ele pode mudar o ciclo, Ele pode fazer aquilo que não existe começar a existir. Ele pode fazer porta onde não existe porta. Esse é o nosso Deus, basta crermos nele. Esse é o nosso Deus. E se você veio neste lugar hoje, e se você quer tocar em Jesus com fé hoje, se você tem algo aí que precisa do toque do Senhor, eu te convido, vem à frente para tocar nele. Vem aqui para falar com o Senhor Jesus. Vem aqui falar: Senhor, eu creio que a tua palavra é verdadeira, ela é fiel, ela não volta vazia. Eu quero tocar no teu manto, eu quero tocar, eu quero ver essa palavra é verdadeira. Senhor, a tua palavra é verdadeira, faça cumprir na minha vida. Eu creio. Então começa a falar com o Senhor. Ele está neste lugar, o Espírito Santo de Deus vem neste lugar. Tem liberdade, tu tem liberdade, pode vir que o Espírito Santo está facinho hoje. O Espírito Santo de Deus quer te abençoar. Ele quer te tocar, Ele quer te revestir, Ele quer abrir porta onde não existe, Ele quer destrancar, Ele quer abrir porta que está enterrada. O Espírito Santo de Deus é especialista nisso. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor, a tua palavra é fiel, é verdadeira, e ela não volta vazia, Pai. Ela não volta vazia, Senhor. Espírito Santo, cumpra o teu querer, cumpra o teu querer neste lugar, Pai. A tua palavra é poderosa, nós sabemos, e nós cremos, e nós queremos ver frutos dela, Senhor. Queremos ver fruto dessa palavra, Pai. A tua palavra é poderosa, e nós sabemos disso, Pai. Por isso cremos que o Senhor faz. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a fé do teu povo, Pai, para ver o sobrenatural, para ver o poder de Deus descer, para ver a glória de Deus invadir-nos, encher-nos, tocando-nos. Espírito Santo de Deus, o Senhor fez lá atrás, mas o Senhor faz ainda hoje. O Senhor faz ainda hoje. Creia que Ele pode fazer, creia que Ele pode reverter, creia que Ele é poderoso. Mas a medicina não dá conta. O Espírito Santo de Deus fala: mas os bancos não me ajudam. Mas Deus te ajuda. Mas ninguém me vê. O Senhor te vê. O Senhor te vê. Espírito Santo de Deus, nós cremos, nós sabemos, Pai, nós sabemos quem Tu és, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a ter fé como essa mulher, de tocar e ver o poder de Deus, de tocar e ver o Teu poder, de tocar e ver a situação sendo mudada instantaneamente, Pai. Nos dá essa fé, nos dá essa fé.